Muito boa tarde, muito bom dia. Aqui é Marcos Rodrigues, aqui da Spark Sarco. Nós estamos iniciando o webinário Parâmetros para Eficiência Energética em Sistema de Vapor. Eu queria agradecer a presença de todos e, logicamente, vocês ficam à vontade para me interromper com perguntas. Toda pergunta, toda interrupção é muito bem-vinda. Ok? Então, nós vamos estar conversando. É importante salientar a questão de que, no aspecto prático, tudo que nós vamos estar falando aqui são muitos assuntos, muitos itens, que nós vamos estar apresentando os itens, e esse curso de Eficiência Energética em Sistema de Vapor, dia 13 e 14 de agosto, onde nós discutimos, fazendo payback, verificamos cada item, sendo que é muito importante a gente salientar que nós temos um tempo, uma duração de 1 hora, e esse tempo nós vamos estar abordando muitos tópicos, abordando muitos itens, e que em um curso a gente vai detalhar todos esses itens. Ok? Bem, a questão de geração de vapor. É importante verificar sempre, quando nós falamos de eficiência energética, o maior custo do sistema de vapor, sem dúvida nenhuma, é o combustível queimado na caldeira. Ocorre que, em alguns casos, o combustível é um resíduo. Então, nós temos açúcar e álcool, nós temos celulose, que o resíduo é lixível, de cor negro. Nós temos empresas onde o custo do combustível é muito baixo. E aí muda um pouquinho as visões. E fazendo uma visão geral no mercado, hoje nós temos um preço de gás natural muito elevado. É muito importante estar atento e estar calculando o custo do seu vapor, porque isso, sem dúvida nenhuma, dará uma prioridade maior para o sistema de vapor, em alguns casos, do que em outros. Infelizmente, essa é a realidade. A outra questão, que é muito importante a gente estar salientando em todo o sistema de vapor, é que um dos principais itens e componentes para essa nossa jornada e essa nossa visão aí de eficiência energética em sistema de vapor é a temperatura de água que entra na caldeira ou nas caldeiras. Hoje, infelizmente, não se tem muita prioridade em muitas instalações, principalmente nas instalações de vapor saturado. As instalações de vapor subaquecido, pelo fato de gerar uma pressão muito elevada, uma temperatura muito elevada, ter turbinas e gerar energia elétrica, já em muitos casos você tem isso é visto de uma outra prioridade. Em sistemas de vapor saturado, é muito importante ter um sensor, um PT100, qualquer tipo de análise ou acompanhamento da temperatura da entrada da água dentro da caldeira. Por quê? Porque isso impacta diretamente a eficiência da própria caldeira e no que tange a menor custo de combustível. Perceba que a eficiência da caldeira é definida por essa fórmula. Isso é também chamado pelo método direto, onde você tem a energia contida no vapor dividido pela energia contida no combustível. Perceba que a energia contida no vapor é exatamente o calor total menos o calor sensível, e muitas das vezes você pode substituir pela própria temperatura da água, vezes a vazão de vapor que sai da caldeira ou das caldeiras, dividido pelo poder calorífico inferior do combustível pela vazão de combustível. Aí você tem a eficiência da caldeira. E aí entra as dificuldades práticas, em muitos casos, principalmente biomassa, onde você tem uma variação muito grande do PCI em função da variação da umidade. Eu tenho dificuldade também em função de correia transportadora, em função de lenha, em tora, em uma série de questões de como que eu vou ter a vazão de combustível. Muito bem. Para facilitar, uma outra forma de medir a eficiência da caldeira é você analisando os gases da caldeira, onde você tem o teor de oxigênio e pelo teor de CO2, você tem também
a eficiência da caldeira. Ou seja, a eficiência da caldeira é o quanto efetivamente se consegue gerar de vapor pela queima daquele combustível. Ok? Isso é muito importante ter. É muito importante ter custo de vapor, é muito importante ter a eficiência da caldeira. Por quê? Para se ter exatamente, afinal de contas, como que nós vamos fazer payback, como que nós vamos fazer a viabilidade de qualquer implantação de qualquer projeto de eficiência energética, se nós não tivermos isso. Então, são dados fundamentais para fazer os cálculos. Como eu mencionei, é muito importante você ter a questão do aumento da temperatura da água. E por quê? Porque eu já apresento aqui nesse slide o motivo, porque a cada 5 ou 6 graus de aumento da temperatura, nós temos uma redução de 1% de combustível. Em alguns casos, eu posso falar também que eu posso ter 1% de aumento de capacidade da caldeira. Isso, em muitos casos, em muitas empresas aí estão com caldeira no limite, é algo também que é muito importante de salientar. Eu posso retornar mais condensado, eu posso aproveitar o vapor flash, nós vamos falar bastante de vapor flash, que é algo muito pouco aproveitado ainda, em algumas empresas já existe isso, mas no mercado em geral é uma grande oportunidade o aproveitamento de vapor de evaporação. Melhorar o isolamento térmico das tubulações, também de condensado, do tanque de condensado, da tubulação de água, que sai do tanque de condensado, do desaerador para as bombas, é também algo muito importante. Tudo isso faz com que aumente a temperatura de água no tanque e, consequentemente, na alimentação das caldeiras. O tanque de condensado de alta eficiência é algo que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil, algumas outras unidades da Esparex já possuem essa solução, é algo que a gente vai abordar daqui a pouco. A questão das descargas de fundo é algo que é um componente muito importante da gente ter em mente, uma solução rápida, um payback muito baixo, é automatizar a descarga de fundo. Hoje já há um consenso no mercado, não só da Esparex Arco, mas também de empresas de tratamento de água, que o tempo de abertura das válvulas deva ser em torno de 5 segundos. Por quê? Se chegou à conclusão, depois de longa discussão, depois de muito tempo, que não tem sentido ter um tempo maior de abertura das válvulas. O que se faz é a quantidade de aberturas que se fazem em 1 hora, em 6 horas e assim por diante. Então, há ainda casos, eu, por exemplo, tenho tido contato com algumas empresas com aberturas de descarga de fundo acima de 5 segundos. Perceba um dado para vocês refletirem: uma caldeira operando a 10 bar, uma válvula de descarga de fundo de 2 polegadas, a cada segundo sai 12 litros, isso para uma válvula padrão Sparex Arco de descarga de fundo. Então, 12 segundos, se você computar ao longo de um ano, se você, em vez de 5 segundos, você está com 12 segundos, esses 7 segundos a mais, se você projetar isso, que é uma abertura, muitas vezes uma abertura por hora, para cada válvula, você vê que na foto aqui, eu estou com um exemplo com 3 válvulas, tem empresas que têm muitas caldeiras, então a quantidade de água desperdiçada, de energia, de produto químico é algo muito significativo. Então, se economiza energia, se economiza água e se economiza produto químico no momento que você reduz, faz a descarga de fundo de forma automática. É algo que, em termos de eficiência energética em sistemas de vapor, é uma prioridade. O tanque de condensado de alta eficiência, a Sparex Arco está desenvolvendo um tanque de condensado para ter o quê? Uma solução compacta, uma solução em que você tem um tanque isolado, onde você aproveite o vapor de reevaporação. Há muitos tanques em que você chega na casa de caldeira das indústrias e você vê muito vapor de evaporação saindo do tanque.
muitas empresas, muitos clientes, muitos engenheiros acham que é normal sair vapor de evaporação dos tanques, e não é normal. Isso é energia, é uma grande oportunidade que nós temos para condensar esse vapor de evaporação nos tanques e termos, com isso, uma temperatura mais elevada no tanque. E, obviamente, eu vou ter uma temperatura mais elevada na entrada da caldeira, que é o meu objetivo final. Ah, Marcos, mas aí muita gente me pergunta, puxa vida, o que esse tanque tem de tão maravilhoso assim? Na verdade, é uma solução que a Spirax Sarco tem. Nós vamos avançar bastante e precisamos desenvolver muito a implantação de injetores de vapor. São peças relativamente simples. Nós temos feito isso em alguns tanques de condensado de alguns clientes nossos, mas nós acreditamos que, com um pequeno investimento, nós vamos ter um resultado muito interessante e um payback muito rápido com a implantação desses injetores. Né? Em vez de trocar o tanque, muitas vezes o tanque está em boas condições, você coloca injetores, toda a nossa equipe de vendas tem condição nós temos como dimensionar rapidamente a quantidade de injetores e termos, como mencionei, uma eliminação do desperdício desse vapor de evaporação, dessas perdas, e com isso um aumento da temperatura da água que vai entrar efetivamente na caldeira. Ok? É algo que nós vamos desenvolver. Percebam que esses injetores existem nos nossos tanques de condensado, existem nos nossos aeradores que nós estamos desenvolvendo também, para daqui a pouco a gente lançar isso no mercado, e é uma solução muito interessante, algo extremamente viável, rápido, imediato. Em poucos dias se consegue ter, desculpe, um retorno, um payback muito rápido com a implantação desses injetores. Como vocês podem perceber, eu estou dando prioridade aos itens que são de mais fácil implantação, mais rápido payback, para nós termos o que se almeja, uma resposta rápida. As empresas, as indústrias aqui no Brasil precisam de respostas rápidas, de resultados imediatos, para que nós consigamos ter, logicamente, rentabilidade e menor custo nas indústrias. Percebam também que na hora que nós aumentamos a temperatura da água e, obviamente, melhoramos e reduzimos a quantidade de combustível, nós também conseguimos melhorar o oxigênio dissolvido. Perceba que a 60 graus é 9 ppm de oxigênio dissolvido, né? Desculpe, a 20 graus é 9 ppm, a 60 graus é 5 ppm e a 90 graus abaixo de 2 ppm. Ou seja, com isso, nós reduzimos bastante a quantidade de produtos químicos exatamente para sequestrar o oxigênio dissolvido. É um outro aspecto que nós temos também que relevar e vai nos ajudar a fazer o payback para ajudar a instalar os injetores nos tanques de condensado. Né? Mais uma vez, repetindo, se vocês me permitem, na pior situação, a cada 6 graus de elevação da temperatura da água que entra na caldeira, se tem 1% de redução de combustível. Na geração de vapor, consolidando aqui alguns parâmetros que é muito importante a gente ter em mente em qualquer casa de caldeira. Realizar a medição de gases para verificar a eficiência da caldeira. Temperatura de água de alimentação estar termômetro PT100 ou algo similar, isolar a tubulação de água do tanque, do desaerador até as bombas e até a caldeira. Verificar a temperatura de saída de gases, para logicamente ver como é que está a eficiência, as oportunidades de aproveitamento da temperatura dos gases. Limpeza de áreas de troca térmica, principalmente quem queima óleo. Infelizmente, ainda tem algumas empresas queimando óleo combustível, que realmente prejudica bastante a troca. Da parte da água, também tomar cuidado com relação à incrustação. Acompanhar o tratamento de água,
Perceba que a água é fundamental, um tratamento correto para que nós não tenhamos incrustação, corrosão e arraste nas caldeiras. A questão do nível, cuidado e ter atenção com relação à questão do nível. A possibilidade de você implantar uma descarga de nível, controlando a condutividade da água na caldeira. Isso ajuda bastante para você manter a condutividade estável. Descarga de fundo, nós já mencionamos, se você tem uma descarga manual, é uma grande oportunidade de automatizar a descarga de fundo. Calcule o puxo-vapor, crie um índice com um produto ou uma matéria-prima da sua empresa. E, obviamente, analise o condensado para ver se você está tendo questões de arraste de água. Momento, por gentileza. Marcos, nós temos uma pergunta. O Marcelo perguntou se a gente tem algum material no Brasil sobre a utilização dos injetores de vapor Sarco. Muito obrigado pela pergunta. Nós temos vários materiais. Nós vamos manter contato com vocês. Eu acredito que tenha como passar um e-mail para todos os participantes, manter contato ou comigo ou com toda a nossa equipe. Nós temos vários materiais, temos vários exemplos, já implantamos esses injetores de vapor em vários processos, em tanque de condensado, em desaeradores, e temos muitos exemplos e muitas informações. É um cálculo relativamente fácil de fazer, ok? Entre em contato conosco que nós passamos as informações. Bem, a questão de vazamentos, não só vazamentos em flanges, vazamentos em válvulas, vazamentos em gachetas de válvulas, a parte de vazamento de purgadores nós vamos abordar, também, a gente chama de vazamentos internos, que são dos purgadores. É muito importante a gente dar uma atenção na questão de vazamentos. Nós temos um lançamento que ocorreu há mais ou menos uns 6 meses, e vocês me permitam estar mostrando, é uma válvula de dupla vedação, é uma válvula em aço carbono, logicamente o projeto dela todo face a face é ANSI, ela tem dupla vedação, repare que tem um fole entre o corpo e o castelo, tem, logicamente, internos com materiais endurecidos, logicamente, uma sede soldada no corpo, é algo bastante interessante, uma válvula bastante padronizada, o volante de fácil operação, tem uma prensa gacheta aqui, ou seja, tem a vedação pelo fole aqui, tem a prensa gacheta, tem também um indicador de curso, que não é muito comum em válvulas manuais, e no Brasil é um anseio de muitas empresas. Além da questão de vazamento pela gacheta, tem a questão de segurança, que muitas empresas têm dado uma prioridade. Por conta disso, e a questão de segurança é uma grande prioridade da Spirax Sarco no Brasil. Vocês me perdoam, deveria ter feito um momento de segurança, eu já aproveito para falar dessa questão de segurança com relação a essa válvula BSA 43, que existe de 6 a 10 polegadas, e que está preenchendo uma lacuna que nós mesmos, era um sonho, um antigo anseio da Spirax Sarco ter uma solução como essa para oferecer para os seus clientes. Não há vazamento pela haste, devido exatamente a essa questão, aplicação em saída de caldeiras, coletores de vapor, válvulas de bloqueio para aplicações em geral, e é algo que nós entendemos como sendo bastante aplicável nesse contexto de eficiência energética e de segurança também para os operadores. Gente, dimensionamento de sistemas de vapor. Inegavelmente, vários problemas ocorrem, é algo que afeta o sistema de vapor, afeta no aspecto de eficiência energética também, o dimensionamento de coletores, o dimensionamento de tubulações. Nós temos vários cursos. Agora, a partir de julho, no segundo semestre, nós temos vários cursos em várias cidades do Brasil, um curso de projeto de sistema de vapor, que nós, inclusive, fazemos questão de estarmos conversando com vocês e
passando as informações para que os sistemas sejam bem projetados, bem dimensionados, que se evite vários problemas aí, não só de atendimento aos pontos de consumo, da pressão e da vazão correta, bem como um sistema dimensionado visando também redução de consumo de vapor, ou seja, eficiência energética. Ok? Então, em termos de distribuição de vapor, o que é importante sempre estar atento aqui com relação às tomadas de vapor, sempre por cima, todo e qualquer ramal de uma tubulação principal. Eu estou pegando vapor, eu não devo pegar por baixo nem pelo lado, eu vou estar coletando água, não é interessante. A parte de golpe de ariete é muito importante estar atento nas partidas, a questão de pontos de alagamento, falta de drenagens, pode provocar golpes, acidentes, rompimentos não só de tubulações, de juntas de expansão, de conexões, rompimento de filtros, ou seja, a parte de golpe de ariete é algo muito importante. Infelizmente, muitas empresas ainda não perceberam a gravidade que é os golpes de ariete em sistemas de vapor nas suas instalações. As drenagens, é muito importante estar atento com relação às drenagens, ao perfeito funcionamento dos purgadores, que é o item abaixo aqui, a questão da inspeção sistemática. Normalmente se inspeciona a cada 3 meses ou a cada 1 ano, dependendo da pressão e das ocorrências, do histórico de cada instalação, uma pergunta que sempre nos fazem. Mas de quanto em quanto tempo eu tenho que inspecionar os purgadores? Olha, tem um histórico da sua instalação e esse tempo deve variar normalmente de 3 meses a 1 ano, em função, quanto maior a pressão, quanto mais crítico é o seu sistema, mais atenção tem que ser dada, é importante ser dada aos purgadores, né? Mais uma vez, ponto de acúmulo de condensado, separador de umidade, né? Hoje já há um conceito, já há uma utilização, um entendimento do próprio mercado, da validade dos separadores de umidade antes das válvulas redutoras, antes das válvulas de controle, com a sua respectiva drenagem. Presença de ar. Essa questão da eliminação de ar muitas vezes fica em segundo plano, mas principalmente em equipamentos encamisados, equipamentos que estão muito mais sujeitos à presença de ar, a eliminação de ar se torna muito importante. Isolamento térmico. Está verificando o isolamento térmico é algo que, quanto maior a pressão, maior a temperatura, mais é importante estar atento ao isolamento térmico para não se evitar perdas de energia. E o dimensionamento das tubulações nós já abordamos anteriormente. Bem, como que se avaliam os purgadores? Existem várias técnicas, várias metodologias. Importante ressaltar que nenhuma metodologia é 100%, vamos falar assim, 100% certa, 100% correta. Toda e qualquer metodologia de avaliação, tal qual um ensaio não destrutivo, tem suas limitações. Observando para descarga para a atmosfera, com visores após os purgadores, desculpe, medindo temperatura após o purgador, antes do purgador, a parte de calorimetria, que ou seja, é eu pegar um equipamento em laboratório e ver a energia antes, a energia depois, para ver exatamente o quanto que aquele equipamento, aquele purgador está vazando realmente. A parte de estetoscópios industriais, muito pouco usados, substituídos pelos detectores ultrassônicos, é algo que, como mencionei, cada uma dessas metodologias tem pontos fortes e pontos fracos, limitações, ok? A tendência, Spiratrack era um sistema utilizado pela Spiraxarco no passado, era uma cama oca que era instalada antes de cada purgador. Tem a questão da termografia, nós estamos estudando a questão no que tange a avaliação cada vez mais criteriosa de purgadores, né? Logicamente, com várias outras tecnologias que nós estamos avaliando, ok? De qualquer maneira, o que a gente sempre menciona é que hoje
as avaliações são feitas por detecção ultrassônica e termografia. São duas metodologias que juntas cobrem a maior parte das aplicações, mas é sempre bom deixar bastante claro que nós temos alguns casos mais complexos, que principalmente quando nós temos pressurização de retorno de condensado, nós temos ruído ou interferência externa, realmente são aspectos que prejudicam bastante a avaliação dos purgadores. Redução de pressão. Percebam que redução de pressão é algo muito interessante, importante para muitos processos. A presença do separador de umidade com a sua drenagem preserva bastante as redutoras de pressão e é algo que a gente tem tido bastante sucesso, logicamente, preservando as válvulas em função da própria umidade contida no vapor. Obviamente, quanto mais distante se está da caldeira, a tendência é você ter um vapor saturado mais úmido e, obviamente, como mencionei, importância que se dá às drenagens, ao isolamento, que vai melhorar, que vai propiciar um vapor mais seco possível nos pontos de consumo. Ok? Então, nós temos aí várias soluções aí com relação a estações de redução de pressão e, logicamente, tem a questão da instalação com as tubulações, como mencionei, né? Por que a tubulação aumenta após as redutoras? Como eu falei, da questão do dimensionamento das instalações. Você cai pressão, você faz com que o vapor passe a ter um volume que a gente chama de volume específico, o volume de cada quilo de vapor aumenta muito e, obviamente, nós precisamos aumentar as tubulações após as reduções de pressão e as válvulas de controle, né? Ao se utilizar vapor, a questão de redução de pressão é algo que ainda é bastante interessante se verificar. Tem algumas aplicações que as empresas muitas vezes não perceberam, utiliza-se uma pressão alta, a pressão da caldeira, sendo que você pode reduzir pressão, ganhar energia exatamente por conta da característica, da propriedade do vapor, e quanto menor a pressão de vapor, mais energia o vapor tem. Nós mencionamos sempre que o calor latente, a chamada entalpia de evaporação, ela é maior, ou seja, propicia a economia de energia no momento em que cada quilo de vapor, a uma pressão mais baixa, vai ter maior calor latente. Controle de temperatura. Eu não mostrei aqui, mas obviamente eu acredito que é conhecimento de todos, a disseminação das válvulas de controle. Isso ocorreu no mercado de uma forma bastante disseminada. Nos pontos de utilização de vapor hoje se tem muitas válvulas de controle que obviamente vão deixar só passar aquela quantidade de vapor necessária para o processo naquele momento. Isso ajuda muito em termos de redução de consumo de vapor nas instalações. A inspeção de purgadores das tubulações e dos equipamentos é algo prioritário, como mencionei, essa questão que eu falei há pouco. Se inspecionar os purgadores, está sempre tentando se antecipar os problemas, como tudo, como toda instalação, quanto maior a quantidade de purgadores, tal qual bombas, tal qual válvulas, você tem, normalmente nas instalações, alguns desses purgadores que apresentam mais problemas ao longo do tempo. Então, o histórico, o conhecimento da instalação, é muito importante para se dar mais atenção exatamente aos purgadores que afetam mais o processo, que impactam de forma mais direta do resultado da unidade industrial. Isso é muito importante se fazer. Superfícies de troca térmica, questão de limpeza, questão de verificação da eficiência da chamada camada de incrustação nos trocadores. É algo que, infelizmente, muitas vezes, em alguns processos, só se para na hora que não tem jeito mais, e aí é o desafio que é exatamente tentar
conciliar produção com a limpeza preventiva de superfície de troca térmica. Alguns processos, isso é realmente desafiador de se fazer. De qualquer maneira, a parte de vazamentos é algo que não só para tubulações, conexões, equipamentos também, né? Juntas rotativas de cilindros, conexões de entrada de vapor nos equipamentos, conexões de saída, todo e qualquer vazamento, quanto repetido, pode-se ter como origem um golpe. Então é muito interessante estar sempre atento à repetição dos vazamentos, os pontos, para logicamente se verificar o sistema. Todo equipamento que tiver um consumo, um rendimento térmico baixo, tem que se ter atenção com ele. Muitas vezes se posterga uma melhoria de instalação e não se verifica o prejuízo de processo. Perceba que eficiência energética tem redução de consumo de combustível, redução de consumo de vapor, mas também tem consequências em processo. Se melhora o processo e, muitas vezes, um ganho de 2, 3, 5% de produção no equipamento, de produtividade, paga um valor muito maior do que a redução de vazamentos, a melhoria no que tange até redução de consumo de água, né? O isolamento térmico de alguns equipamentos é bastante desafiador, mas é algo que é interessante estar nessa perspectiva de possibilitar isolar partes aquecidas, o que propicia redução de consumo de vapor. Alguma pergunta? Vamos em frente? Bem, como mencionei no início, a questão do vapor flash é algo muito importante. Por quê? Porque todo sistema tem vapor flash. E perceba, esse meu exemplo aqui dá para perceber de forma muito clara. Eu tenho 1.000 quilos por hora, 1 tonelada de vapor num determinado processo, num determinado equipamento. E a pressão é 4 manométrico. E eu estou descarregando para a atmosfera. Eu vou ter o quê? 10% de reevaporação. 10% somente do valor em massa vai reevaporar em função da despressurização. Ou seja, essa água aquecida tem muita energia. Salvo me engano, a 4 bar você tem uma temperatura de 151 graus Celsius na temperatura de vapor saturado. Ou seja, essa água está em torno de 150 graus antes do purgador. Quando o purgador abre, joga essa água numa pressão em que, logicamente, na pressão atmosférica, a nível do mar, no máximo a 100 graus eu vou evaporar a água. Então, 150 graus, essa água vai revaporar 10%, 10% de uma tonelada é 100 quilos por hora, e aí fica aquele dilema. Poxa, o dimensionamento da tubulação de retorno de condensado eu tenho que fazer com água, porque 90% em massa é água. Porém, em volume, a situação se inverte. Cada quilo de vapor, gente, tem um volume enorme, a ponto de eu mencionar para vocês que o volume de vapor vai ser em torno de 170 metros cúbicos. O volume da água vai ser 0,9 metros cúbicos a cada hora. Conclusão, o que é sempre muito importante a gente ter em mente, depois de cada purgador, nós temos uma tubulação chamada de condensado, mas nela só tem vapor flash. O volume é muito alto. Porém, infelizmente, existem ainda muitos equipamentos, muitos sistemas dimensionados para que essa tubulação seja de água. Resumo, as tubulações de condensado devem ser dimensionadas como sendo de vapor de baixa pressão. Isso é que muitas vezes provoca pressurização em sistemas de retorno de condensado. Se eu tenho um retorno de condensado pressurizado,
eu tenho o quê? Eu tenho redução da capacidade dos purgadores. Porque o purgador, ele tem a pressão antes dele e a pressão depois. Nós estamos falando aqui exatamente da pressurização do retorno de condensado. Então, quando eu falo de eficiência de sistema de vapor, eu tenho que ter em mente que muitos sistemas estão travados, estão subdimensionados. Eu tenho aumento de tempo de batelada, eu tenho aumento de tempo de processo, porque o retorno de condensado está pressurizado. Ao despressurizar esse sistema, eu posso falar com vocês, nessa minha trajetória, a minha vida profissional toda visitando sistemas de vapor, eu posso garantir para vocês, ao vocês testarem e despressurizar o retorno de condensado de um equipamento, daquele principal ou dos principais equipamentos da fábrica de vocês, vocês não se surpreendam onde você tiver 2, 3, 5 ou até mais aumento de produção, redução de tempo de batelada. Por quê? Porque se despressurizou o retorno de condensado. E aí entra a questão de você aproveitar esse vapor flash. Porque se você despressuriza o retorno, quanto maior a diferença de pressão, mais vai gerar vapor flash. E é interessante aproveitar isso, como está mostrado aqui no slide, no tanque de alimentação da caldeira. Aproveitar isso exatamente no tanque que coleta o condensado antes das bombas, com um trocador de calor que nós chamamos de EVC, não sei se todo mundo conhece. O EVC, eu estou mostrando aqui, e esse EVC, ele perceba que o flash entra por essa conexão, é um trocador bastante simples, ele normalmente é instalado sem válvula de controle, ele é despressurizado, né? Despressurizado, a parte que fica por fora dos tubos, então o vapor flash vem aqui, vai condensar aqui, em contrafluxo, normalmente, aqui está mostrando aqui, pode ser instalado assim, a passagem de água, ou ao contrário, obviamente, e aí você vai ter aquecimento de água, condensação de vapor flash, você não está perdendo esse vapor, essa energia, esse vapor você condensa, aproveita essa água que você estaria perdendo, ou seja, esse EVC nós temos utilizado bastante em cima de coletores de bombas, em cima de tanques de condensado, para condensar aquele vapor que sai do desaerador, né? Aquele vapor flash que sai do tanque de condensado. Tudo isso nós temos aproveitado com esses trocadores de calor EVC. Então, repetindo, o flash entra por uma conexão, condensa, porque tem a água fria aqui passando num sentido ou no outro, e aí você aquece a água que está passando, e aí você condensa e, logicamente, ele é aberto para a atmosfera caso haja qualquer vazamento de vapor, aumento de pressão em linha de condensado, ele, logicamente, vai avisar que está passando mais vapor do que o projetado. As bombas de condensado é um outro tipo de solução que a Sparaxarco sempre comercializou e sempre instalou aqui no Brasil, nesses 60 anos de existência. Nós temos tido bastante sucesso já com um projeto vitorioso aí, um chamado Pivotrol, e as bombas realmente têm uma longevidade, uma duração bem maior, ok? Né? Exatamente em função da não pressurização do coletor que alimenta a bomba. Então, para garantir que não haja pressurização, é interessante se condensar o vapor flash. E aqui é um exemplo de aplicação com a utilização do EVC para fazer essa condensação. Bem, em questão aí, alguma pergunta, gente? Vocês estão meio caladinhos aí? Eu avancei aqui, nós já estamos aqui há 40 minutos aqui, eu estou meio... parece que tem uma pergunta. Marcos, o Paulo está perguntando, considerando as dificuldades de manutenção de sistemas de vapor e as grandes perdas associadas, ele quer saber se existe algum estudo em curso para reduzir a necessidade de manutenção. Agradeço a pergunta.
O que é muito importante a gente salientar, Paulo, e demais, é que a redução da manutenção, ela, obviamente, ela está cada vez mais associada a se descobrir a causa raiz dos problemas, né? No passado, não sei se logicamente, quanto tempo você milita na área, mas nós tínhamos um problema muito sério com relação à vedação, a juntas, a conhecimento, custo de vedação. Isso melhorou muito. Hoje nós temos aí juntas de vários materiais, juntas espiraladas, semimetálicas, metálicas, em teflon, ou seja, a redução do custo com a concorrência fez com que aumentasse e melhorasse bastante a parte de vedação. A mesma coisa aconteceu com relação à parte de purgadores, com relação à parte de válvulas, né? Então, os fabricantes, como um todo, a Sparax-Sarco se insere nesse contexto, se viu obrigado a melhorar a qualidade dos seus produtos, e hoje ainda nós temos como uma meta muito grande, é o segundo prioridade nossa. Primeira, segurança, segundo, qualidade. Nós temos investido bastante, discutido bastante em questões de qualidade, os problemas que nós temos e, inegavelmente, muitas das vezes, apesar de, como todo fabricante, nós temos nossas limitações, nós temos problemas de processo. Ou seja, como mencionei, muitas vezes nós temos desgastes muito acentuados em purgadores. Aí vai ver os purgadores instalados sem filtros. Fica difícil a gente acompanhar uma instalação que não tem filtro nos purgadores. Eu estou te dando um exemplo básico para mencionar que a adequação da instalação, o cuidado, a verificação do que está, dos custos maiores do sistema de vapor, chamam atenção em soluções, muitas vezes soluções simples, em que você consegue ter uma longevidade maior dos purgadores, uma longevidade maior do sistema, no momento em que você descobre a causa raiz, o porquê que aquele equipamento está trincando, por que a tubulação de condensado está furando. Às vezes não é só dimensionamento, às vezes é problema de vazamento, às vezes é falta de inspeção. Então, são coisas que, infelizmente, não tem jeito. Tem que estar acompanhando, tem que estar verificando e sempre em função da prioridade de segmentos industriais onde o vapor tem uma importância fundamental. Essa prioridade já foi dada por algumas empresas e eu poderia ficar aqui a manhã inteira citando, mas, inegavelmente, o que é muito importante é fazer uma análise dos problemas que está tendo, verificar metodologia de análise de falha. Nós temos várias metodologias aí. Hoje essa linguagem já é uma linguagem muito entendida, tem um punhado de metodologias de análise de falha para chegar na causa raiz dos problemas. E aí você começa a resolver e se antecipar aos problemas. Então, respondendo você, o que a gente tem por prioridade é tentar nos antecipar e alertar aos clientes os seus problemas, quer seja de perda de vapor, quer seja de segurança dos equipamentos, das caldeiras, não só no que tange às válvulas de segurança, mas no que tange à operação dos sistemas, né? Então, nós da Sparax-Sarco temos essa obrigação e temos essa missão de estarmos tentando cada vez mais evoluir no atendimento do mercado brasileiro. Caso haja, por parte de vocês, qualquer necessidade, nós temos uma equipe de mais de 50 engenheiros, junto conosco, da parte de apoio. Nós apoiamos toda essa equipe, espalhada pelo Brasil inteiro, que faz levantamentos técnicos, que verifica os problemas, acompanha os nossos produtos em campo, tentando, como mencionei, o nosso objetivo é tentar antecipar aos problemas e tentar melhorar os problemas mais críticos das instalações de vapor existentes aqui. Ok? Fica aí a mensagem de entender que cada problema é uma grande oportunidade de melhoria
e que nós temos conseguido, felizmente, grandes resultados, às vezes com investimentos muito pequenos. Marcos, aproveitando a resposta sobre problemas operacionais, o Marcelo quer saber qual seria essa perda de carga ideal. Muito obrigado pela pergunta. É bastante interessante essa pergunta. E a perda de carga ideal, ela vai estar em função de cada processo. Mas o que eu adianto é o seguinte: quanto menor a pressão, mais é interessante você ter um retorno de condensado despressurizado. Por quê? Porque imagina a seguinte situação: na partida, não é todo equipamento e toda instalação que você tem condição de drenar antes do purgador, drenar depois do purgador. Você tem uma tubulação que pode estar cheia de água naquele momento. Então, imagina a situação. Isso muitas vezes demora muito startup, demora muita partida. Nós temos instalações no Brasil que, infelizmente, demoram 2 ou 3 dias para partir a instalação. Ou seja, isso aí o que é? Retorno de condensado despressurizado, subdimensionado, problema de obstrução que, infelizmente, pelo tamanho da instalação, não se conseguiu localizar ainda a obstrução. Tudo isso faz com que testes de despressurização de retorno de condensado sejam cada vez mais interessantes de se fazer. Por quê? Na minha humilde opinião, o retorno de condensado ideal é aquele que a gente chama por gravidade. É aquele que nós, ao despressurizarmos o retorno, nós geramos mais vapor flash, aproveitamos essa energia e pegamos essa água quente e retornamos para o tanque de alimentação da caldeira. Esse é o ideal, esse é o sonho. Algumas empresas já entenderam isso. Algumas empresas ainda não perceberam o quanto estão perdendo por um retorno de condensado pressurizado. Mas nós acreditamos que existam muitos exemplos no mercado e que é relativamente fácil de provar que a maior parte dos processos melhora e muito se houver despressurização do retorno de condensado. Bem, então, agora em retorno de condensado, como eu mencionei, verificar que tem alguns equipamentos que não se retornam condensado. Por quê? Se projetou e aí colocou-se lá 100 purgadores drenando uma tubulação, que é o pipe rack da empresa, e esses purgadores estão descarregando para a atmosfera. Percebam, 100 purgadores drenando tubulação para a atmosfera, não sei se alguém já mediu, mas normalmente um purgador desse vai descarregar de 15 a 30 kg por hora, dependendo da pressão e dependendo do diâmetro da tubulação. Fazendo uma conta rápida, considerando 20 kg por hora, 100 purgadores, eu vou ter 2.000 quilos de condensado, em que, dependendo da pressão, como mencionei, né, se eu tiver 10 bar de pressão na tubulação de vapor, de 10 para 0, se eu considerar que eu vou retornar isso aí com uma tubulação adequada, e fazendo, alguns casos eu consigo retornar até para o tanque de alimentação da caldeira, pelas distâncias não serem tão grandes, o que se consegue? Se consegue uma quantidade de vapor flash bastante razoável, né? De 10 para 0 vai ser 16%. Se eu tiver uma pequena contrapressão lá de 0,5, eu vou ter um pouco menos que isso, em torno de 15%. Então, 15% é 150, né, no meu exemplo, né? 2 toneladas de condensado, 15% de 2 toneladas vai ser 300 kg por hora de vapor flash, 1.700 kg por hora, 1,7 metros cúbicos por hora de água. Se a gente fizer, dependendo do custo da água, só isso aí já paga a tubulação, já paga a instalação do retorno de condensado. Então, eu estou chamando a atenção, gente, não só para drenagem de rede, que tem muita empresa ainda descarregando isso para a atmosfera, mas também para muita utilização, onde se utiliza vapor de baixa pressão, ainda se joga muito condensado fora, você está desperdiçando energia, desperdiçando água. A parte de isolamento térmico, muitas vezes não se dá prioridade a fazer isolamento térmico de retorno de condensado. Nós já temos feito alguns estudos e não é incomum você, ao isolar um retorno de condensado, você conseguir
aumentar a temperatura de um tanque de condensado de 3 graus, 7 graus, até 10 graus Celsius. Retorno alagado, como mencionei, o retorno alagado é aquele retorno que o purgador, a tubulação depois do purgador sobe e se conecta ao header, a tubulação principal de condensado, onde muitas vezes não se tem a pressão. É interessante, é muito importante, antes de qualquer coisa, instalar um manômetro na tubulação de condensado, o mais distante possível de cada em relação à caldeira, na extremidade lá da tubulação, para você ver a gravidade da sua situação. Quanto maior a pressão, maior você tem oportunidade de, ao despressurizar isso, oportunidade de processo, oportunidade de ganhos no seu sistema de vapor. Dimensionamento, como eu falei anteriormente, tubulação de condensado muitas vezes são dimensionadas com tubulação de água. Não raro se encontra em muitas instalações tubulações pequenas. Se aumenta a produção, se aumenta linhas de produção, se coloca novos equipamentos e a tubulação de condensado é aquela de 10, 20, sei lá quantos anos atrás. Isso é relativamente comum de acontecer. Estolagem, o que é isso? Estolagem é quando a pressão antes do purgador iguala ou se aproxima muito da pressão após o purgador. Isso acontece muito. Por quê? Como eu falei, é muito comum se ter pressurização de retorno de condensado. E também é muito comum se ter válvula de controle na entrada dos equipamentos. A válvula de controle vai fechando e quanto mais variação de vazão de processo, mais eu vou ter as válvulas reduzindo a vazão de vapor. Consequentemente, a pressão na entrada do equipamento vai cair e a pressão na entrada do purgador cai dramaticamente. Se a pressão antes do purgador se igualar com a pressão depois do purgador, nenhum purgador vai funcionar, né, em tamanho. Isso vai fazer o quê? Vai provocar o quê? Alagamento, golpe de ariete, estabilização de processo, onde você vai identificar rapidamente baixo rendimento térmico. Então, temos soluções com bomba de condensado, com purgadores de bombeamento, são os APT, ou seja, soluções relativamente simples. Você não precisa ter grandes obras para você resolver esses problemas. Vapor de evaporação, calcular quanto que você tem de vapor de evaporação, né? E se você despressurizar o retorno, como eu mencionei, vai aumentar o vapor de evaporação. E, como mencionei, é de fundamental importância a existência de manômetros nas tubulações de retorno de condensado, que aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos essa cultura. A maior parte das empresas não possui um simples manômetro numa tubulação de condensado. Aí fica complicado a gente ver e verificar o dimensionamento dos purgadores em alguns momentos, já que alguns dos purgadores vazam, não tem como mencionar, alguns processos são mais críticos que outros, e aí pressurizam o retorno, e nós só vamos nos perceber disso na hora que nós temos problema de processo, ok? O tanque de condensado. Verificar o tanque de condensado, se tem muita vibração, se está tendo muito problema, se está trincado, se está vazando muito vapor flash, tudo isso é motivo para se verificar a possibilidade de instalar injetores ou até a troca do tanque. E, por último, é um tipo de solução bastante simples. Aquelas empresas que operam semanalmente, que todo final de semana param, é muito comum que o que acontece? A tubulação de condensado entra por cima do tanque de condensado, e aí, na hora que o sistema para, como eu falei com vocês, a tubulação de condensado é uma tubulação de vapor, e aí na hora que o sistema para, esse vapor contido na tubulação de condensado, em todas as tubulações de condensado, vai condensar e vai sugar a água do tanque de condensado, fazendo com que a tubulação de condensado fique alagada, completamente alagada. Por isso que é um dos motivos que tem muita empresa que demora 1 dia, 2 dias para conseguir níveis de processo relativamente normais. Aí viram para mim e falam assim, mas Marcos, precisa de fazer uma mudança violenta. Não, gente, é só instalar um pequeno componente que a Sparax-Sarco fabrica há muitos anos, chamado quebra-vácuo. Esse quebra-vácuo é só instalar esse quebra-vácuo na parte superior da tubulação de condensado, na entrada do tanque. Por quê? Na hora que parar, vai dar um vácuo,
e aí essa pequena válvula vai quebrar o vácuo e vai evitar que essa água do tanque de condensado alague a tubulação de retorno de condensado dessas empresas que param todo final de semana. Ok? Bom, agradecemos a oportunidade. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta a mais. Nós já estamos nos encaminhando aqui para o final, convidando vocês para, mais uma vez, participar do nosso curso de eficiência energética em sistema de vapor. E, logicamente, se vocês puderem agendar, 13 e 14 de agosto desse ano. Tem uma pergunta aqui, gente, que ele está com relação a uma... a pergunta é se há algum calendário para colocar na programação de toda a manutenção. Bem, a questão é a seguinte, isso depende de cada empresa e depende da disponibilidade que se tem. O que eu recomendo, que é uma coisa que é uma boa prática, é se não se está assim, inspecionando os purgadores, conte com a nossa ajuda. Nós estamos aqui para tentar, logicamente, motivar vocês a ter atenção para a gente tentar nos antecipar os problemas, ok? Então, essa é uma questão. O calendário está muito em função da disponibilidade de cada empresa, da prioridade que é o sistema de vapor em cada site. Agora, está consumindo muito gás. Isso está impactando no resultado da empresa? Certamente é uma prioridade. Nós temos total condição de apoiar vocês em fazer essa verificação e tentar elencar as prioridades. Agradecemos a atenção e uma pergunta. Marcão, um amigo nosso está perguntando, ele relatou que teve diversos problemas com montagem, purgador não adequado para pressão e temperatura, montagem invertida, falta de filtros, e ele pergunta se existe algum procedimento de teste e comissionamento dos equipamentos. Agradeço a pergunta. Nós estamos interessados não só em normas, em avançar no que tange a procedimentos, estamos num esforço muito grande no que tange a treinamento, não só eu realizando os treinamentos, mas a equipe da Sparax-Sarco tem feito muitas palestras, sensibilizando os montadores, temos nos esforçado para viabilizar sempre estações montadas, não só de redutora de pressão, de válvulas de controle, nós estamos num processo de padronização das estações de drenagem, porque entendemos que, infelizmente, a quantidade de purgadores montados, invertidos, montados de ponta cabeça, causa uma série de problemas que nos deixam bastante preocupados. Então, a tendência é a questão das estações montadas, para você tentar evitar ao máximo problemas de montagem. Nós estamos tentando não só treinamento, mas também sensibilizar os profissionais com relação, na hora de montar, chamar a Sparax-Sarco para instruções no que tange a montagem. Hoje, o nosso site, por gentileza, www.sparaxsarco.com.br. Se você colocar .com, entra no nosso site mundial e aí você clica, pergunta onde está, aí você clica lá, tinha América e Brasil. E aí você tem muitas informações, se você clicar em produtos, por cada tipo de produto tem uma série de manuais e tem todos os manuais dos produtos, e se você clicar e verificar, tem todos os manuais com o manual de instalação e manutenção. Então, hoje está tudo disponível no nosso site está em reformulação, e esperamos que ainda esse ano tenhamos um site bastante, vamos dizer assim, mais flexível e mais fácil de ter acesso a todas essas informações. Qualquer dúvida, nos contacte. Nós temos aí todo o interesse de mostrar para vocês como se montam os produtos, como se parte, os cuidados que se tem com cada tipo de produto.
logicamente, prevenindo qualquer problema desses que foi mencionado pela pergunta. Marcos, a gente tem uma pergunta. Em alguns slides anteriores, você falou sobre a relação entre vapor e condensado. O Almir quer saber se essa relação independe do tipo de purgador. Agradeço a pergunta, é uma pergunta muito interessante, que o que a gente menciona aqui com relação ao condensado independe de qualquer purgador e está relacionado diretamente à questão no que tange a sistema de pressão. Você perceba que esse exemplo nosso aqui é um exemplo de 4:0 e perceba que a maior parte das instalações, você tem muitas instalações de 7:1, 7:2, 8, 10. Se você atentar com relação à maior parte das caldeiras de vapor saturado, você vai ter a pressão da caldeira de 7 a 14. Aí você pega grande parte, sinceramente, mas vai ser mais de 80% com certeza. Então perceba, de qualquer maneira, não tem jeito, é um efeito físico, independe do purgador, independe da tubulação, independe do processo. Você tem vapor, o vapor vai condensar na hora que trocar termicamente, vai virar água, essa água, ao cair pressão, vai haver o efeito da reevaporação, que nós chamamos também de vapor flash. Independente do tamanho do equipamento, independente do tamanho do purgador, independente da tubulação, independente, é um efeito físico, é uma propriedade da água. Você despressurizou, você tem a reevaporação. E o cálculo é simples, não sei se todo mundo lembra, o percentual de reevaporação é calor sensível de alta menos calor sensível de baixa, dividido por calor latente de baixa. Então, você tem os percentuais, e quanto maior a diferença de pressão, maior é esse percentual, ok? E aí você vai ter, e mesmo a pequenas diferenças de pressão, meu exemplo aqui, você perceba, de 4:0, a quantidade de vapor flash é muito acentuada. Como mencionei, de 10:0 vai ser em torno de 16%, então, ou seja, a quantidade de vapor flash é muito grande. Então, em vez de pressurizar a nossa rede de condensado, nós precisamos aproveitar esse vapor flash, despressurizar a rede de condensado, e aí nós termos, sem dúvida nenhuma, sistemas de vapor mais confiáveis, com um excelente ganho propiciado pelo vapor flash. Marcão, o Regis está perguntando se não tem necessidade de instalação de quebra-vácuo em linha de vapor. Bem, a questão de quebra-vácuo em linha de vapor é algo interessante e muitos fabricantes de equipamento recomendam. Por exemplo, alguns trocadores de calor de placa, por exemplo, alguns fabricantes recomendam. Nós mesmos, muitas vezes, até nos esquecemos nos projetos, mas é algo que, você tem razão, muitos equipamentos, por exemplo, nesse meu exemplo aqui, vasos encamisados, a questão de quebra-vácuo, todo e qualquer vaso encamisado tem um risco. Esse risco, se você bloqueia na entrada de vapor e bloqueia na saída, esse vapor vai condensar lá dentro e, obviamente, quanto menor a pressão, essa condensação vai ser muito violenta e o esforço, muitas vezes, vai fazer o equipamento murchar. Então, vasos encamisados, você tem toda a razão, é muito interessante se ter quebra-vácuo, é um componente bastante simples, de custo bastante pequeno, tal qual a eliminação de ar, hoje é algo que é uma tendência nossa, estar sempre utilizando o quebra-vácuo associado à eliminação de ar, ok? Bem, agradecemos a presença e a participação de todos, contamos com vocês nos próximos webinários e nos nossos treinamentos e ficamos à disposição para contatos. Eu vou, logicamente, mencionar aqui o e-mail que vocês podem tranquilamente passar
para mim, eu logicamente encaminho e a gente conversa via e-mail, marcos.rodrigues@br.parexarco.com, e no LinkedIn também nós temos muitos assuntos, muitas apresentações da Sparexarco Mundial, das várias Sparexarco no mundo, muitos filmes, muitas informações interessantes no LinkedIn também. Ok? Então, agradecemos muito a presença e a participação de todos. Muito obrigado. Foi bacana. Marcos, flagrei um cliente assistindo seu webinar. Ele fez até uma pergunta.